Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor? Aleluia. Obrigado. Viu? Alex, me ajuda aí. Sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez na presença dEle para transmitir Sua palavra, que é de grande responsabilidade para todos nós. Agradecer meu pastor pela confiança. Deus abençoe o pastor, a família, que pediu louvor abençoada. O irmão Anderson, mais a Fernanda, toda a liderança de jovem, que me convidou para estar aqui. Eu sempre quero correr, mas esses irmãos me acham, né? Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Aleluias. Oh, glórias. Diz assim a palavra do Senhor: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejai vós também. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejai vós também. Amém? Podem se assentar, meus queridos, em nome de Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre uma nova morada. Uma nova morada. Para nós entender essa nova morada, que significa essa nova morada, é preciso que nós voltamos lá no início. Quem crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Então nós vamos ler alguns versículos nesta noite. Já que você crê na Bíblia, para nós entender, Jesus falou de uma nova morada, é preciso nós voltar lá no início. Gênesis, capítulo 1. Coloca para mim, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos voltar na criação. Vou ser bem paciente, o irmão me deu tempo para ser bem paciente, para que os irmãos possam entender. Nosso pastor sempre fala que o importante é nós saber, nós aprender aquilo que está sendo falado. Não adianta eu gritar, fazer os irmãos pular e sair do mesmo jeito. Eu aprendi isso com o meu pastor, que o mais importante do culto é nós sair daqui na certeza de que Deus falou conosco. Amém? Vamos voltar lá no início, onde Deus vai dizer, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. E diz assim o Senhor: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vai para o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus queridos, depois de Deus ter feito tudo, Deus agora vai preparar para criar algo que para Ele também seria muito bom. E essa reunião de Deus, da Trindade, quando Deus reúne ali, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu posso citar aqui 4 aspectos do homem, semelhança de Deus na vida do homem. Quero que você esteja bem atento, senão você não vai entender o final da mensagem. Primeiro, Deus cria o homem a sua imagem e semelhança do poder de governo. Deus fez o homem para governar, pastor Elia, porque Deus também governa. Então é um dos aspectos de Deus, a semelhança de Deus na vida do homem.
poder de governo. Eu não estou falando de política, de empresa, eu estou falando que você governa a sua casa, sim ou não? Então você é um governador na sua casa. Alguém vai lá colocar regra? Vai na sua casa colocar regra? Vai, Vanderlei. Não, é você que coloca, né? Isso serve tanto para homem como mulher. Deus fez o homem nessa semelhança dele de governar. E a própria Bíblia vai dizer que se nós não sabemos governar a nossa casa, nós também não sabemos governar as coisas de Deus. Então Deus fez você para governar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a semelhança de Deus na vida do homem, o pastor Adilson, é o poder de criação. Deus fez o homem com esse poder, inteligência, sabedoria de criar as coisas. Quer ver um exemplo simples? Como que a pessoa pode fazer um aparelho desse? E eu falo aqui, minha voz está lá. E as pessoas dizem, inteligente é o computador, mas foi o homem que também fez. Como que eu posso falar aqui a minha voz? Como a pessoa possa fazer essa conexão? A sabedoria, conhecimento de Deus, que Deus deu para o homem também. Amém? Terceira coisa que Deus fez na vida do homem, sua imagem e semelhança, o poder de decidir, poder de decisão, de escolha. Deus também deu ao homem isso. Ele mesmo vai dizer, agindo eu, que o impedirá. E às vezes costuma o pregador dizer, eu declaro, eu faço isso, você não faz nada, é Deus que faz. Deus ouve as nossas orações por causa da sua misericórdia. Não porque nós decidimos, não, quem decide é Ele, a hora que Ele faz, a hora que Ele quer, é Ele que decide. Amém? Então Deus deu ao homem também esse poder de decidir, de escolher. Por muito tempo, pastor, eu me perguntava para Deus, por que Deus não interferiu no pecado de Adão? Por muito tempo, pastor, eu me perguntava, por que Deus não interferiu quando o homem ali pecou? E Ele falou, porque eu fiz o homem também a minha imagem e semelhança no poder de decidir. Amém? Quantos estão entendendo? Se Deus fez o homem com esse poder de decisão, decidir, de escolher, é nós que escolhemos o nosso futuro, é nós que escolhemos se nós vamos para a igreja ou não, nós que decidimos, é nós que decidimos se nós vamos seguir uma vida com Cristo ou longe de Cristo. É nós que decidimos se eu quero ir para o céu, se eu quero ir para o inferno. É nós que escolhemos isso. Quando o pastor faz aqui o apelo, quem quer aceitar Jesus, ele simplesmente está fazendo o apelo, mas é você que decide. Se você quer continuar a sua vida de pecado, ou você quer viver uma vida com Cristo, uma vida de transformação com Cristo, quem decide é você. Só Deus, o Espírito Santo, sabe quanto que é difícil trazer nós aqui nesse lugar. É preciso estar ali muito tempo convencendo nós para que nós pudéssemos estar aqui. E muitas vezes, por mais que Deus fala para que nós possamos vir à casa dele, nós ainda dizemos não. E ele não obriga João Batista a nós vir, porque ele deu esse poder de decisão para o homem. Quarto aspecto que eu aprendo aqui da imagem e semelhança de Deus, a santidade. Deus fez o homem santo, o homem separado, exclusivo para uso de Deus. Pois Deus é santo e Ele fez o homem também santo em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora perceba comigo, Deus fez o homem na sua imagem e semelhança. E olha o que Deus vai fazer com o homem. Olha o que Deus vai fazer com o homem. Capítulo 2, versículo 8. Coloca para mim. Capítulo 2, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou ler aqui que é mais rápido. Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus fez o quê? Plantou a primeira morada. Por isso que eu falei que eu quero falar da segunda morada. Essa é a primeira morada do homem. Deus criou o homem. Os versículos anteriores vai dizer, depois que Deus formou o homem do pó, Deus então cria, planta um jardim e
do jardim. Agora, para as mulheres que gostam de jardim, até homens gostam de jardim, se você cuida bem do seu jardim, se você faz de tudo para o seu jardim ficar bonito, imagina como que era o jardim de Deus. Ao lugar que Deus criou para o homem. A Bíblia vai descrever como que era o jardim, eu não vou entrar nisso. Mas eu só quero dizer algo que a Bíblia diz que passava um rio no meio do jardim para regrar o jardim. Imagina o jardim de Deus. Se ele diz tudo que Deus fazia, ele dizia isso é bom. Eu imagino ele fazendo o jardim dizendo é bom também. E lá ele colocou o homem no seu jardim maravilhoso. Amém? Mas algo me chama a atenção no mesmo capítulo 2. Coloca para mim, capítulo 2, versículo 16. Eu falei que nós vamos ler a Bíblia. Capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. Lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Próximo versículo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Planta um jardim maravilhoso, bonito, e coloca o homem. Ele diz: de todas as árvores que está aqui você pode comer, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. Deus estava dando uma ordem. Deus estava dando uma ordem. Acontece que essa ordem de Deus não durou muito tempo. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, no versículo 8, Deus vem para conversar com o homem, com a mulher, como de costume. E quando a voz do Senhor começa a ecoar no jardim, o homem e a mulher se escondem. Coloca o próximo versículo para mim. Deus chega no lugar de costume para conversar com o homem e com a mulher. E de repente o homem não está lá. Aí Deus, a Bíblia diz, e chamou o Senhor Deus o homem e perguntou: onde estás? Chamou o Senhor Deus o homem, lhe perguntou: onde estás? Próximo versículo. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Próximo versículo. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei, não comeste? Perceba que ele está dizendo: comeste da árvore que eu te ordenei não comer? Aí Adão vai colocar a culpa na Eva, Eva vai colocar a culpa na serpente, mas isso não é o caso. Perceba que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Planta um jardim, coloca o homem lá e diz: de tudo aqui vocês podem comer, mas dessa não, você não pode comer. O homem vai lá e come. Ao comer, ele quebra uma ordem de Deus, desobedece a ordem de Deus. E essa palavra desobediência gera essa palavra que nós conhecemos hoje como pecado. Todas as vezes que nós desobedecemos a ordem de Deus, todas as vezes que nós desobedecemos os preceitos de Deus, todas as vezes que nós quebramos a regra de Deus, estamos pecando contra Deus. Aleluias. Comeste da árvore que eu te ordenei não comer. Por ele ter comido da árvore que Deus ordenou não comer,
ele pecou. Sim ou não? Pecou. Então o capítulo 3, versículo 23, coloca para mim. Aleluias. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden. Coloca o próximo versículo. E expulsou. Fez o quê? Expulsou. Quem? O homem. Por que Deus lançou fora o homem do jardim? Por que Deus tirou o homem do jardim? Porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. E ao desobedecer uma ordem de Deus, ele peca contra Deus. E ao pecar contra Deus, ele perde a santidade da semelhança de Deus que havia nele. Perdeu a santidade. Perdeu a santidade. Aí Deus lança o homem fora do jardim, porque desobedeceu a ordem de Deus. O homem, Adão e Eva, se multiplica. Aí Adão e Eva saem de cena. Aí entra a história da humanidade, da raça humana. A raça humana vem, todos os seres humanos vêm carregando sobre si a imagem e semelhança de Deus que está na vida, que estava na vida de Adão. Em outras palavras, a raça humana agora carrega sobre si o DNA de Adão. Poder de governo, poder de criação, sabedoria, inteligência, poder de decidir. Então, tanto que nós formos olhar a Bíblia, várias vezes Deus chama a atenção de Israel, por várias vezes Deus corrige Israel, porque desobedecia a ordem de Deus, e Deus não interferia nessa quebra de regra. Vinha as consequências? Vem. As consequências vêm. Quando eu desobedeço a ordem de Deus, pode ter certeza que as consequências vão chegar na minha casa, na minha conta. Mas Deus não interfere. Então o homem carrega sobre si, pastor Júnior, a imagem e semelhança de Deus que estava na vida de Adão. Poder de governo, de criação, de decisão. Só que quando chega na santidade, ele não traz a santidade de Adão, porque Adão pecou. Ao invés dele trazer a santidade de Adão, ele não traz, porque Adão pecou, desobedeceu uma ordem que não era para desobedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí toda a raça humana agora carrega sobre si o pecado de Adão. Salmo 51. Coloca para mim Salmo 51. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 51, versículo 5. Coloca aí para ver se é o 5. Texto bastante conhecido. Esse aí. Davi dizendo: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi estava dizendo: olha, eu já nasci com a natureza pecaminosa. Isso aí ele está confessando o pecado depois que ele adulterou. Mas ele vai dizer: eu já nasci com essa mente pecaminosa. Eu já nasci com esse DNA do pecado na minha vida. Romanos capítulo 3, versículo 23, coloca para mim. Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão afastados, longe da glória de Deus. O relacionamento que Adão tinha com Deus foi quebrado a partir do momento que ele desobedece uma ordem. E
por desobedecer uma ordem, toda a raça humana agora carrega sobre si a natureza pecaminosa. Aí Paulo deixa bem claro, se nós cremos na Bíblia, por isso que eu te perguntei, você crê na Bíblia? Se você crê, Paulo está dizendo, todos pecaram, estão longe da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Nos versículos anteriores ele vai dizer, porque não há nenhum justo, não existe um que busque a Deus, João Santana, porque todos pecaram. Você já viu alguém dizer para você, não vou aceitar Jesus porque eu não tenho pecado, eu não faço isso, porque a gente pensa que pecado é só beber, fumar, pra balada, jovem, né, ir pra balada, prostituir. E pecado não é só isso. Pecado não se resume só nisso. Pecado é todas as vezes que eu quebro uma regra de Deus. Por exemplo, Deus diz para mim não mentir, e eu vou lá e minto. Estou quebrando uma ordem de Deus. Essa minha mentira está me afastando de Deus. Por isso que não há sequer um, não existe um que não pecou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todos pecaram, todos. Aí nós vamos para o texto que nós lemos, Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14, versículo 3. E quando eu for, o que ele diz? Vou preparar lugar. Eu coloquei esse lugar como uma nova morada. Quando eu for, vou vos preparar uma nova morada, porque a antiga acabou. O homem foi expulso de lá. Não tem. Agora eu vou preparar uma nova morada. E quando eu vos preparar, eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estejais vós também. Porque Deus, meu querido, Deus não fez o homem para viver longe de Deus. Deus não fez o homem para isso. Deus não criou o homem para viver longe dele. Deus criou o homem para o homem se relacionar com Deus. É por isso que ele coloca no jardim, e a Bíblia vai dizer que ele vinha conversar com o homem. O projeto de Deus é que o homem tenha relacionamento com ele, comunhão com ele. Mas o homem pecou e foi expulso de lá. Aí Jesus vem e diz, mas eu vou preparar uma nova morada. Aí eu vou voltar para buscar vocês, para que aonde eu estejais vós também. Porque eu criei vocês para estar comigo, perto de mim. Só que há um porém, o pastor Júnior. Jesus disse, eu vou preparar lugar, aí eu voltarei, vos receberei, aí eu levarei vocês. Só que nós não podemos entrar lá. Nós não podemos entrar lá. Lembra que nós lemos lá que Adão foi expulso? Porque pecou? Como que Jesus vai preparar o lugar e vem nos buscar e vai nos levar para lá? Nós não podemos entrar lá, irmão Alfredo. O homem pecou, foi expulso. Ele não pode entrar lá. Ele perdeu a santidade. Ele perdeu a santidade. Hebreus, capítulo 12. Deixa eu ver se é Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 14. Coloca para mim. 12, 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o texto, o
o escritor deixou bem claro: sem a santificação, ninguém pode ver o Senhor. Adão viu, mas ele tinha santificação. Mas depois que ele pecou, acabou a santificação. Os 3 aspectos da semelhança de Deus veio sobre a vida do homem, mas a santificação que ele tinha, ele perdeu. Agora Jesus vem e diz: vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar e buscar vocês, para levar vocês. Mas nós não podemos entrar lá sem a santificação. É a Bíblia que está dizendo. Irmão Raí, então como é que eu faço para chegar lá? Aí tem um processo. Aí tem um processo a qual nós devemos passar. Primeiro processo da santificação: reconhecimento do pecador. Eu preciso reconhecer que a minha natureza é pecaminosa e que eu carrego sobre os meus ombros o pecado de Adão. O que Davi disse? Em pecado eu nasci. Essa natureza pecaminosa, ela tem me acompanhado. O primeiro passo da santificação é reconhecer que nós somos pecadores. É a primeira etapa do processo de santificação. Reconhecimento de pecador, que todos nós pecamos e precisamos de Deus. Segunda etapa do processo de santificação: arrependimento. Mateus capítulo 3, coloca para mim Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não me engano, o versículo 3. Coloca aí o 3. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. João Batista pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Esse mesmo versículo, essa mesma frase, Jesus usa ela no capítulo 4. Coloca aí para mim, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é Jesus. Aí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos. Segunda etapa para me alcançar a santidade: arrependimento. Primeiro, reconhecer que eu sou pecador. Reconhecer a minha carência de que eu preciso de Jesus. Segundo, arrepender dos meus pecados. Porque não adianta nada eu reconhecer que eu sou pecador, que eu nasci com essa natureza pecaminosa, mas não me arrepender. Tem pessoas que reconhecem, mas não se arrependem. Tem pessoas que têm a plena convicção de que carrega sobre si o DNA de Adão, de uma natureza pecaminosa, mas não se arrepende. E eu preciso me arrepender. Terceira etapa do processo de santificação: Romanos capítulo 10. Coloca o versículo 8 para mim ver. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Faz parte desse aí. Deixa eu ver se a minha versão está diferente. Versículo 9. Versículo 9. Terceira etapa do processo de santificação: primeiro, reconhecer que sou pecador. Segundo, arrepender dos meus pecados. Terceiro, confessar Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida.
se, ele está dizendo, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será pronto. O segredo está aí, pastor disse, para entrar no céu. O segredo é esse: arrepender, reconhecer os meus pecados, arrepender e confessar, crer. Aí sim, aí eu vou entrar na nova morada que Jesus disse que vem me buscar. Agora é interessante que Paulo, ele coloca ali se com a tua boca. Aí você lembra? Por isso que eu falei das 4 etapas da semelhança de Deus. Porque para mim decidir isso aí, quem decide sou eu. Por isso que eu fiz questão de ler sobre a semelhança de Deus. Porque é eu que decido. Não é o irmão que decide por mim, não é o pastor que decide por mim, não sou eu que decido pelos outros. Você mesmo decide por você mesmo. Sexta-feira no gabinete, o pastor tem um costume de a pessoa vir na frente, e quando aceita Jesus, a gente leva para o gabinete, e os irmãos sabem, me acompanham lá. Entrou uma pessoa lá e eu perguntei, eu dei as boas-vindas, muito obrigado, você está aceitando Jesus, né? Está voltando, está reconciliando. Ela disse, não. Ué, mas você foi na frente? Não, eu só fui lá porque alguém me mandou eu ir lá. Alguém me pressionou para mim ir lá na frente, aí ficou com vergonha e veio na frente. Quem decide é eu. Somos nós mesmos que decidimos por nós mesmos. Nós podemos ajudar. Às vezes o irmão está com vergonha, a irmã está com vergonha de vir na frente, e nós podemos acompanhar, sim, é o nosso papel. Estamos aqui para isso. Mas dizer, vai lá, tem que aceitar Jesus, vai lá, vai lá. A pessoa aceita hoje, dificilmente fica na igreja. Porque quando o Espírito Santo convence, ele convence de verdade. E quando eu aceitei Jesus, nem culto tinha. Minha mãe chegou em casa, já era crente, chegou em casa depois da escola bíblica. Eu perguntei para minha mãe, o pastor está lá? Ela disse, está. Eu subi nessa bicicleta que os irmãos me veem andando. Tem história essa bicicleta. Eu subi nessa bicicleta e fui lá, Júnior. Cheguei lá, o pastor era pedreiro, ele estava fazendo uma calçada. A missionária estava lavando vasilha. Eu cheguei lá e falei, pastor, eu vim aceitar Jesus. Porque o Espírito Santo disse, rapaz, vai lá. Ele vai voltar. Ele morreu por você. Basta você reconhecer os seus pecados, se arrepender, confessar Ele e segui-lo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo e fui lá. Porque quem decide sou eu. Eu que decido se quero ir para o céu ou se quero ir para o inferno. Eu que decido se quero sair dessa vida de pecado ou permanecer na vida de pecado. Quem decide sou eu. Eu não decido por vocês, vocês não decidem por mim. E o Espírito Santo nesta noite, se coloca de pé, está falando com você nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor. Não sei se tem alguém aqui que precisa reconciliar, ou nunca conversou com Jesus, nunca teve o privilégio, como diz o hino José de Paula, o dia mais feliz que eu aceitei Jesus. Eu não sei se tem essa pessoa aqui, mas se tiver, Jesus morreu por você. E para você ir para a nova morada que Ele foi preparar, para você entrar lá, você tem que
alcançar a santificação e sem reconhecer os seus pecados, sem se arrepender, sem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, não tem como você entrar lá. Nós precisamos desse processo para quando Ele vier, eu esteja pronto, Jailton, você esteja pronto, nós estejamos prontos, a igreja esteja pronta para subir com Ele. Se você está aqui nesta noite, talvez você já até tomou uma decisão, mas ainda não teve coragem de seguir a Ele. Para me encerrar, não adianta só eu reconhecer os meus pecados, não adianta só eu me arrepender, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, por esta palavra, ó Deus, que o Senhor falou conosco nesta noite. Que teu Espírito Santo venha, Senhor, nos impulsionar a crer, Senhor, e tomar a decisão correta, certa, e que nós possamos estar prontos para a tua volta, para morar na nova morada que o Senhor foi preparar para cada um de nós, no nome de Jesus.